Então vamos orar, pessoal, para a gente dar início. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Estamos aqui continuando esses estudos, ó Pai, pedindo que Tu possa vir iluminar nossas mentes, porque sem Ti a gente não entende, Senhor Deus. Apenas lendo e tentando compreender a gente não entende. Apenas quando o Teu Espírito realmente revela e abre nossas mentes, para que a gente possa entender, Senhor Deus, da Tua palavra, Senhor Deus. Tantas coisas ainda que podem acontecer e tantas revelações, Senhor Deus, e a gente precisa saber de Ti, que Tu possa trazer um equilíbrio para a gente, Senhor Deus, para que a gente não possa estar também tirando nossas próprias conclusões de algo que realmente Tu deixasse assim um pouco mais encoberto. Tu dissesse que Tu iria dar as estações que a gente pode saber, Senhor Deus, mas também a gente não pode saber do dia ou da hora, Senhor Deus, não sabemos. Então, compete a Ti, Senhor. Que Tu possa trazer esse conforto para os nossos corações, sabendo que Tu és aquele, Senhor Deus, que irá passar juntamente conosco, que vai estar juntamente com Tua igreja, e, Senhor Deus, seja o que virá acontecer agora, chegando agora, Senhor Deus, se for agora breve ou se ainda for demorar mais um pouco, Tu estás com Tua igreja. Tu estás fortalecendo Tua igreja, Senhor Deus. Sabemos que pelos sinais que estão acontecendo, que estamos chegando, Senhor Deus, bem próximo. E a gente, nosso coração se alegra, porque vai ser a época e o dia mais feliz para nós, Senhor Deus, de a gente se encontrar contigo, Senhor. A gente também te ora, Senhor Deus, pelas eleições lá nos Estados Unidos, que Trump ganhou, e que já possa começar um ano, Senhor Deus, onde muitas coisas possam mudar para melhor nos Estados Unidos, em consequência o mundo, Senhor Deus, e que Tu possa também estar trazendo, Senhor Deus, encerrando, Senhor Deus, terminando essas guerras que têm acontecido aí, ó Pai, no globo, e que Tu possas usá-lo, Senhor Deus, para trazer paz, mas que a gente confie em Ti, Senhor Deus, porque a gente sabe que Tu é que tens o poder, Tu és o príncipe da paz, Senhor Deus. Não é o homem, a gente não confia no homem, a gente sabe que o homem é falho e a gente confia que Você, Senhor Deus, que está reinando acima de qualquer pessoa, qualquer presidente, Senhor Deus. Tu que podes trazer realmente a verdadeira paz. Mas que toda essa oposição, Senhor Deus, que querem também fazê-lo calar, destruir, Senhor Deus, o governo dele lá, Senhor Deus, Tu possa também estar trazendo paz, trazendo vitória à Tua igreja, Senhor Deus, para que a gente possa ter mais liberdade, Senhor Deus, tanto nos Estados Unidos, aqui no Canadá também, Senhor Deus, possa trazer, Senhor Deus, mais liberdade para o Teu povo, ó Pai, que está sendo sempre censurado, Senhor Deus, nesses dias. Em nome de Jesus, a gente te ora e te convida, Senhor Deus, para estar conosco, Senhor Deus, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, estamos chegando aqui na lição 6, né? E aí, o tema de hoje é o milênio e o juízo final. É, e também vou dar uma pincelada sobre o trono branco, né? O trono branco, o trono branco, né? Assim, o juízo final, né? Que é o juízo final e é, a Nova Jerusalém, né? Novos céus e nova terra. E depois, na próxima segunda, né, se Deus quiser, a gente vai também estar falando sobre a posição da PAOC, né, cuja denominação a nossa First Assembly faz parte, e o que é que elas acreditam, né, e a gente pode também estar tirando algumas dúvidas. Vou trazer alguns documentos é, da nossa denominação e a gente vai tirar algumas dúvidas e vai colocar, tá? Então, chegamos aqui, o milênio, né? Um milênio de Cristo na Terra, milênio onde a gente vai estar juntamente com Cristo reinando aqui na Terra. E eu acredito muito fortemente nesse milênio, sempre, desde a minha conversão, eu sempre acreditei no milênio realmente real, assim, um milênio de 1000 anos, assim, onde a igreja reinaria realmente com Cristo. Não seria uma coisa apenas simbólica, ou como os amilenistas acreditam, né, que é, a gente está vivendo esse milênio, a igreja, né, está vivendo esse milênio. Eu não acredito que a igreja ela
do jeito que a igreja, que a Bíblia lhe escreve esse evento do milênio, onde vai ter aquela paz, né? Está acontecendo nesse momento. Então, eu acredito realmente que vai ter um momento onde não vai haver a atuação de Satanás. Satanás vai estar realmente preso e a igreja vai estar reinando com Cristo. Então, aqui diz: o milênio é o ápice dentro dos debates escatológicos preteristas e futuristas, visto que dele temos os termos amilenistas e pré-milenistas. Há também um grupo denominado pós-milenistas, que é uma minoria, que crê que Jesus apenas volta depois do milênio. Então, gente, esse pós-milenista aqui eu nem citei muito, porque é uma porção muito pequena de cristãos, né? Mas eles não estão preocupados tanto se sobre a tribulação, se foi é, nem a tribulação, nem o milênio, se foi literal ou é simbólico, ou se estamos vivendo no milênio, ou se vai ser alguma coisa futura, eles não estão muito preocupados. O que eles estão, o que eles focalizam é que Jesus, ele volta depois que acabar o milênio. Então eles acreditam na vinda de Jesus após o milênio, por isso que eles são chamados de pós-milenistas, né? O termo amilenismo não infere que o milênio não exista, pois, que a gente já sabe, a gente já leu, né? O milênio é bíblico, mas que ele não consiste em um conjunto de 1000 anos literais, mas sim a era da igreja que se espalhou pelo mundo, inaugurando o reinado de Cristo, o reinado da igreja com Cristo, e que se iniciou após a queda de Jerusalém no ano 70, que eles consideram como sendo a grande tribulação. Então, o pré-milenismo também subdivide em pré-milenismo histórico, e agora a gente já vai começar a expandir um pouquinho, que seria o pós-tribulacionismo, né? Que é um pouco do que eu acredito também. Tem o histórico e tem o dispensacionalista, né? O pré-milenismo dispensacionalista, que eles acreditam que esses grupos, né? Pré e mid-tribulacionistas são geralmente esse dispensacionalista. Veja aqui um gráfico para melhor compreensão sobre as diferentes posições escatológicas do milênio: pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. Então aqui, ó, no azul tem o post-tribulational premillennialism, né, que seria exatamente o pré-milenismo histórico, onde o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus é o mesmo evento, certo? Aí tem o pré-tribulacionista e o dispensacionalista, né, pré-tribulacionista, ou seja, ele acontece, a tribulação, desculpa, o arrebatamento acontece ou aqui, né, antes ou no meio, né, um evento aqui. Aí tem o pós-milenistas, que aí a segunda vinda de Jesus é aqui, e tem o amilenista, que aí é tudo simbólico e a gente está vivendo no milênio, certo? Note, enquanto que o pré, mid e pós-tribulacionistas levam em consideração quando ocorre o arrebatamento em relação à tribulação, o pré, amilenista e pós-milenistas levam em consideração quando ocorre a volta de Cristo em relação ao milênio. Então, esses termos, né, pré-tribulacionista é em relação à tribulação, em relação ao arrebatamento na tribulação. Já esses termos pré-milenistas, amilenistas, é em relação à volta de Jesus quando ela acontece dentro do milênio. Então, se você souber essa diferença, você vai e fixar isso. Quando as pessoas falarem, aí, quando fala milenismo ou tal, aí você já sabe. Pré-milenismo, aí você já sabe que é em relação à volta de Jesus. Pré-tribulacionismo, aí você sabe que é em relação ao arrebatamento dentro da tribulação. Certo? O milênio, segundo a escatologia no livro do Apocalipse, se inicia logo após a volta de Jesus. Agora a gente está falando Bíblia, gente. Eis a sequência dos eventos. Tem a tribulação lá de Apocalipse 13 ao 18, né? Então, a gente seguindo uma ordem cronológica bíblica, certo? Volta de Cristo seria em Apocalipse 19, e depois, no Apocalipse 20, é que a gente vai ter o milênio,
certo? Então, milênio, dentro da Bíblia, ela ocorre depois da volta de Cristo. Já o pessoal que é pós-milenista, eles acreditam que isso aqui não é um evento cronológico, quando está falando lá em Apocalipse. Eles acreditam que não é cronológico. Aí é por isso que é uma minoria tão irrisória assim que nem se discute tanto, certo? A milenistas. Veja aqui um trecho de uma entrevista com uma milenista. Né? Eu trouxe aqui para vocês um trecho lá do Augusto Nicodemos, quando ele foi lá na Inteligência Limitada, né? Acho que talvez algum de vocês possa ter visto já. E trouxe também aqui um de Luiz Saião, não sei quem conhece esse pastor. Ele traz, eu estou trazendo um trecho também de um estudo que ele fez, certo? Então eu vou dar uma paradinha aqui, vou rodar esse vídeo e aí vocês acompanham, tá bom? E a gente volta daqui a pouco. Eu vou estar aqui também escutando com vocês. Bom, antes de rodar, vocês têm alguma dúvida ou quer discutir alguma coisa que eu falei antes de eu rodar o vídeo? Ou alguma coisa ficou assim? Não, né? Não, Tá tudo certo. certo. Eu queria que vocês me dessem um ok se o som estiver bom, se fizer assim, assim dizendo que está baixo, assim dizendo que está bom, e fazer assim se estiver muito alto, tá bom? Porque aí eu não sei como é que tá para vocês aí. Para mim eu vou achar um bom termo para mim, mas aí vocês me dizem, certo? Baixo, bom ou alto? Ou então baixo, bom ou alto? Vamos lá. Vou botar aqui. A escatologia, ela sempre foi um assunto muito polêmico, Tá porque baixo, né? ela, Deixa eu aumentar aqui. ela depende de você interpretar uma série de textos bíblicos que eu acho que Agora, intencionalmente são ao máximo. ambíguos. Eles não foram dados com clareza, intencionalmente. Tanto é que, desde o início da cristandade, você já encontra polêmica entre os pais da igreja a respeito. É assim. A questão fundamental. Dragão, a noiva, Tudo. A questão fundamental é a natureza do milênio, que é o texto que se encontra no final do livro de Apocalipse, onde lá João diz que viu um anjo descer e amarrar o dragão durante a antiga serpente, que é Satanás, durante 1000 anos. E durante esse tempo os crentes reinam com Cristo. Depois dos 1000 anos, Satanás é solto e ele convoca o restante da humanidade para lutar contra Cristo. E Cristo então derrota o dragão e os seus aliados no juízo final, na última batalha no Armagedon. Então, é isso que está lá no final do livro do Apocalipse. A questão é, os 1000 anos, eles são literais, considerando a natureza. Lembra aquilo que eu falei de gênero literário? O livro de Apocalipse pede para ser lido como figurado. Como é que começa o livro? João tem uma visão na ilha de Patmos e ele vê Cristo com a espada saindo da boca, o rosto brilhante como o sol, 7 estrelas numa mão, 7 candeeiros na outra, dragões, bestas, anjos correndo pelo céu, com um livro na mão gritando. Então, o livro pede para ser interpretado. Números, é dito lá que João diz que vê Deus, Cristo e os 7 Espíritos de Deus. Então, 7 aí só pode ser perfeição, né? Que é assim que o número 7 é entendido. Então, se refere ao Espírito Santo na sua plenitude. Entendi. Muito bem. Então, a pergunta é como é que os 1000 anos devem ser interpretados? Literalmente ou figuradamente, como um longo período. E aí você tem as diversas posições. Você primeiro tem o pré-milenismo. O pré-milenismo interpreta os 1000 anos como sendo literais, que Cristo vai reinar literalmente 1000 anos aqui nessa terra, o diabo será preso durante 1000 anos, depois ele será solto para reunir a humanidade contra Cristo, Cristo vai destruí-los, ou destruí-los vai vencê-los, e aí começa o novo céu e a nova terra. É chamado de pré-milenismo porque Cristo vem antes do milênio.
Ele vem inaugurar o milênio. Então, quando Cristo vier agora, próximo passo, Cristo vem, começa o milênio literal. 1000 anos ele reina aqui. E com a sede em Jerusalém, de preferência. E depois vem o final. Então é chamado de pré-milenista. Os pré-milenistas acreditam também que quando Cristo vier, antes de Cristo vier, a igreja vai passar pela grande tribulação, certo? E até 200 anos atrás, ninguém falava nisso. Mas de 200 anos para cá, começou a se falar que primeiro Cristo vinha arrebatar a igreja secretamente, para ela não passar pela grande tribulação. Mas isso é só de 200 anos para cá, e essa ideia foi popularizada por Scofield, através da Bíblia de Scofield, onde ele veio com essa ideia, que na verdade não é dele, mas ele popularizou. Os irmãos Darby foram também mais próximos disso aí. Pré-milenista. Pós-milenista. Cristo, o milênio é figurado e Cristo vem depois dele. Qual o próximo passo que vai acontecer? A igreja vai dominar o mundo, vai ter um mundo de paz e tranquilidade, que vai ser o milênio, um período grande de paz, com a igreja sendo proeminente no mundo, e aí Cristo vem para um mundo abençoado, pacificado e tudo mais. Essa posição tem pouca gente. E o demônio nessa história? Ele vai sendo gradativamente dominado até o final. Quando Cristo vier, ele já vai estar anulado. Tem pouca gente que acredita nisso. Pouca gente. Você sabe, tinha muita gente que acreditava no pós-milenismo. Aí vieram as 2 guerras mundiais e muita gente se tornou pré-milenista, que é basicamente uma posição pessimista. O amilenismo entende que não tem milênio amilenista, que o milênio ele é figurado e que ele já está acontecendo. Quando Cristo ressuscitou, ele sentou no trono do universo e ele já começa a reinar. Entendi. E ele reina na sua igreja. A paz e o domínio dele ainda não é no mundo, mas no meio do seu povo. E o próximo passo é a vinda dele para começar o novo céu e a nova terra, depois que tiver o julgamento, né? O juízo. Então essas são basicamente as 3 posições. Eu sou amilenista. Eu creio que Cristo já reina, ele já governa no coração do seu povo. Vai ter tribulação, vai ter arrebatamento? Não creio em arrebatamento, porque a Bíblia não fala sobre arrebatamento. Não fala. Arrebatamento secreto antes da grande tribulação, vai ser difícil encontrar fundamento para você defender isso aí. Ah, é? De onde vem a ideia do arrebatamento? É uma reunião sobre profecia, escatologia, que aconteceu há uns 200 e poucos anos atrás, em algum lugar na Europa, não me lembro agora, quando alguém propôs essa ideia. É uma ideia recente, Vilela, na teologia, a ideia do arrebatamento secreto. Tem muita gente boa que acredita nisso, né? Que foi muito popularizado pelos livros de Tim LaHaye, e depois pelos filmes, não é? E depois pelos filmes. Mas até 200 e poucos anos atrás, 250 anos, ninguém Mas a tribulação está A tribulação está na Bíblia. Aqueles 7 anos. Que a gente não sabe se é 7 ou se é um período. Porque está lá em Daniel, né? Está lá no livro do profeta Daniel, que a gente não tem ideia. Eu acho que é um período de tempo que a gente não pode dizer que é 7 anos. Desculpa, eu acho que estava mudo, né? E aí, pessoal, algum comentário, alguma questão aí sobre o que foi colocado aí pelo Augusto? Eu acho que, pelo fato de a gente já estar estudando, né, isso, eu acho que muita coisa foi bem, assim, a gente já sabia o que ele estava falando, né? Não sei se vocês tiveram esse sentimento. Mas teve alguma coisa que ele falou aí que vocês ficaram... Lembre, ele é amilenista, e ele colocou a posição amilenista. É por isso que ele questiona também sobre o arrebatamento e tal. Eu não estou entrando no mérito de se ele está certo ou se ele está errado, mas é a posição dele. Tá? Ô Jeff, eu tenho uma dúvida. Diga aí, meu irmão. Segundo Augusto Nicodemos, ele acredita que o diabo está aprisionado agora, já que que a gente está vivendo o milênio? Eu já ouvi ele falando em outro local que ele acredita que não é um aprisionamento total, certo?
Ele está aprisionado, mas ele ainda continua atuando, né? Assim, mas ele não está, ele está aprisionado nesse reinado agora da igreja, né? No milênio. Mas ainda existe a influência do inimigo no mundo, com certeza. E também, gente, eu vou colocar também aqui um vídeo sobre de um pastor que é pré-milenista, né? E ele é uma bênção também, é Igreja Batista, e ele vai falar também um pouco sobre esses pontos, certo? É, Antes de passar esse vídeo, eu queria dar uma paradinha para a gente, assim, uns 5 minutos, se quiser ir no banheiro, alguma coisa, e a gente retoma, tá bom? Então, 6h35, estou de volta.
Pessoal? De volta? Eu já vou aqui tocar aqui o vídeo aqui do Luiz Saião, certo? E aí, o pessoal que for chegando já vai assistindo. Vindo com Cristo Então, peraí. para Deixa eu ver aqui uma coisa. Quando então, trecho 202 até 12:20. Zero dois, mais ou menos aqui. E aí eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Os escravos antigamente eram marcados na testa e na mão como propriedade. Por isso que a imagem é destacada aqui e envolve o domínio do anticristo. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Veja que aparecem duas ressurreições. Uma primeira ressurreição antes dos 1000 anos e uma segunda depois dos 1000 anos. Aí o texto vai dizer, esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Como é que essa realidade dos 1000 anos ou do milênio tem sido entendida na história da fé cristã? Você pode ver, existe uma visão que predominou mais ou menos do século IV até o século XIX na história da cristandade, que ao ler o texto de Apocalipse diz, olha, tudo isso aqui é uma coisa absolutamente simbólica. Não vai haver um milênio no futuro. O que existe, na verdade, é o reino de Cristo a partir dos céus, com aqueles que são salvos e chegam lá, e, portanto, esse reino é um reino espiritual dos céus, e tudo que tem aqui é simbólico. Mas como é que tem duas ressurreições? Não, a primeira ressurreição é quando a pessoa se converte, a segunda é quando ele vai estar na presença de Deus ressurreto. Essa perspectiva surgiu, ela não era a maneira da igreja primitiva entender o texto, ela só surge a partir do IV século com Agostinho. Agostinho, no momento em que a igreja cristã tinha se tornado predominante, e ela vai inclusive assumir o poder do Império Romano, com a chamada conversão de Constantino, o que vai ter lugar nesse momento é a ideia seguinte, olha, o reino de Deus chegou, porque agora o Estado é cristão. Agora nós temos uma realidade que as nações deixaram de ser enganadas por Satanás, portanto o milênio é agora. Então se entende que a era da igreja, Cristo reinando, desde que ele cumpriu a sua obra e depois vem a eternidade. Uma visão inclusive muito simples. É muito difícil, na minha maneira de entender, sustentar a posição amilenista, porque tem várias dificuldades em que essa posição tem pouca capacidade de responder algumas perguntas que são levantadas conforme nós entendemos. Aí, o que acontece? Especialmente no final do século XIX, em determinados ambientes evangélicos, começou a surgir uma outra maneira de entender. Essa maneira de entender, basicamente, é chamada de maneira pré-milenista. O que quer dizer isso? Que esses 1000 anos são uma realidade futura, que vai acontecer na Terra e que Cristo haverá, antes da eternidade, de reinar aqui na Terra, trazendo a redenção para a criação e estabelecendo o seu reino aqui. E, portanto, essa visão pré-milenista, ela diz o seguinte, que a era da igreja vem, ela é interrompida, quando começa
vamos dizer, a primeira parte da vinda de Cristo, acontece a ressurreição e vem o milênio. Depois do milênio acontecem algumas coisas, como a última batalha entre o bem e o mal, até que entre o que é chamado de eternidade. Só que essa maneira pré-milenista, como começou na história recente, ela é chamada de pré-milenismo pré-tribulacionista dispensacionalista. Vou tomar um copo d'água, porque agora complicou a nossa vida aqui, né? Mas resumindo, o que foi essa visão? É a visão que afirma o seguinte, que quando forem começar de fato as últimas coisas, depois dos sinais que aparecerem, a igreja é arrebatada e vai embora daqui quando for surgir o anticristo, e começa o período da grande tribulação. Essa posição você vê no famoso filme e livro chamado Deixados para Trás, que ficou popular. E a ideia é que a igreja então não passa por tribulação nenhuma e vai embora antes do reinado do anticristo, e ela volta com Cristo no final dessa tribulação para começar o milênio. Essa perspectiva também tem uma série de dificuldades, e até porque tem algumas questões colocadas sobre a maneira como vai acontecer o milênio, uma série de coisas que leva a gente a pensar um pouco sobre o assunto. Diante disso, a posição que parece mais razoável é uma posição pré-milenista que admite a realidade de que a igreja passa pela tribulação. E há várias razões para isso, mas essa posição, ela é a posição da igreja primitiva. E é a posição que foi chamada, historicamente, de pré-milenismo histórico, que vocês vão ver com mais atenção em detalhe. O que acontece? A igreja vai caminhando na história, começam a surgir, como a gente viu na nossa primeira mensagem. Mas eu não vi a primeira mensagem. Está lá no canal do YouTube. Você pode rever, prestar atenção se você quer estudar sobre o assunto. Se você não quer estudar, você liga e abaixa o som, porque aí você não aprende absolutamente nada. Mas, diante dessa realidade, o que acontece? A igreja vem, começa os sinais. Quando o anticristo for surgir, iniciar a sua perseguição contra Cristo e tudo que tem a ver com o reino de Cristo e contra o povo de Deus, então começa essa tribulação que atinge toda a realidade da igreja. No final da tribulação, vai acontecer o momento propriamente da segunda vinda, quando acontece a ressurreição e o arrebatamento. O povo vai se reunir com Cristo e estarão vindo com Cristo para iniciar o milênio, que é exatamente o reino de Cristo na terra. Não é um reino na eternidade no céu ainda. E finalmente, depois do milênio, aí sim, para isso ficar um pouco mais claro, aqui tem um quadro que dá uma ideia, nem todos os aspectos são necessariamente exatos, mas aqui dá para a gente ver, tá vendo? A era da igreja aqui, quando a coisa fica difícil, começa o que é chamado da grande apostasia, que a gente viu, segundo Tessalonicenses capítulo 2. E esse momento começa propriamente o surgimento do anticristo, quando ele reina e acontece o período da grande tribulação. Tribulação sempre existiu na realidade da igreja, existe na igreja primitiva, mas existe uma chamada tribulação que nunca houve na terra e nunca jamais haverá. E Jesus fala sobre ela, e essa tribulação intensa acontece. No final desse período, acontece a ressurreição, chamada primeira ressurreição. Veja que bem-aventurados são os que ressuscitam antes dos 1000 anos, e juntamente, nesse momento, quem não estiver morto, estiver vivo, é transformado. A ideia de 1 Tessalonicenses capítulo 4, arrebatado, com corpos glorificados, e então acontece a volta de Cristo, inicia-se o milênio quando Satanás é preso. Nesse momento, os judeus reconhecem o Messias Jesus, e aqui, alguns colocam a batalha do Armagedon aqui, mas mais provavelmente ela, na verdade, acontece nesse contexto aqui. E no milênio, nós vamos ver
essa realidade do domínio de Cristo sobre a terra. E a gente ouve isso e fala, mas será que as coisas são tão assim físicas? Muito seguramente sim. Lembre-se que quando a Bíblia fala do anticristo, e ela menciona a expressão a abominação desoladora, o sacrilégio terrível, fala que ele se coloca no lugar santo e exige adoração para si. E que lugar santo essa pessoa pode se colocar? Só pode ser dentro de um templo em Jerusalém, se proclamando o Messias. Não tem um outro lugar que ele vai fazer e que possa ser visto como tal. Então vamos ver isso com mais clareza. E olha a continuação do texto falando sobre o assunto. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Aparece aí Gog e Magog, e a fim de reuni-las para a batalha. O número desses é como a areia do mar, é enorme, né? As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então, até aí, pessoal. Desculpe a imagem, né? Que eu até vou procurar se tem outro. Eu gostei muito desse estudo dele aqui, mas a imagem realmente não está muito boa. Ver se encontra alguma outra coisa que seja com a imagem melhor. Mas é bom a gente ver, né, como todo o nosso estudo, né, que a gente tem feito, ela tem um momento, tem algumas coisas que ela sobrepõe, assim, que tem a ver, né? Você vai notar que elas se encaixam, né? E muita coisa que ele já falou aqui a gente já viu em aulas passadas, né? Mas está dentro do texto também do milênio e tal. Então é por isso que foi bom assim a gente dividir nessas aulas que a gente fez até agora, né? Dessa forma com que a gente fez também, porque aí agora tudo que está sendo falado meio que já a gente já tem um entendimento de acordo com as aulas passadas, né? Queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, algum comentário antes de a gente começar a leitura que fala sobre o milênio em Apocalipse. Não? Então, Paulo ainda está de pé aí, ler para a gente? Ou como é que está aí a voz hoje? Tá sim, tá sim. Vamos lá. Perfeito. Então, capítulo 20, só do 1 ao 6. Pode ver. Os 1000 anos. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Então vocês notem que a gente leu exatamente, né, esse texto aqui também quando a gente está falando sobre ressurreição, né? E aí tem a primeira ressurreição e tal. Então, aí nesse mesmo texto aqui é que a gente está falando sobre os 1000 anos, né? Então, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Eu acho legal esse texto aqui que quem tem dúvida se a serpente lá no Jardim do Éden era realmente Satanás, né? Aqui em Apocalipse vai dizer. Não tem dúvida aqui, né? A antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou e até o dragão, né? Que mostra também é o próprio Satanás. Segundo o texto apocalíptico, enquanto durar o milênio, Satanás estará acorrentado.
Então, aquela pergunta, acho que foi Natácia que fez, né, o Pinho, se o Augusto Nicodemos acredita que Satanás está preso, sendo amilenista, né, aí fica realmente estranho, né, a pessoa crer que Satanás está preso com tudo isso que está acontecendo no mundo é um pouco estranho, mas, né, ele tem uma forma de acreditar, acredita que ele continua influenciando no mundo, mas não tem o poder como ele tinha antes, né? É um poder reduzido. Bom, preterismo. O milênio é simbólico como sendo um período longo de tempo, e estamos vivendo nele, né? Como falou, os amilenistas, né, geralmente têm essa visão. A primeira ressurreição descrita na Bíblia também é um simbolismo para o novo nascimento, também que foi falado, né? Já a segunda ressurreição é a ressurreição verdadeira, que é para o juízo final. Segundo os preteristas, Satanás está preso neste momento, apenas os demônios estão soltos e atuantes no mundo, representando Satanás. Já o futurismo, o milênio é literal, conjunto de 1000 anos literais. Quando Jesus volta, os que estiverem vivos terão corpos transformados. E os mortos em Cristo participarão da primeira ressurreição, como a gente viu no texto, né? Com corpos também transformados. Então reinaremos durante 1000 anos com ele. Satanás, nos dias de hoje, ainda está solto e atuante no mundo, mas no milênio será aprisionado. E é o versículo 4, né? Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse texto mostra que o milênio será após a tribulação, né? Seguindo a lógica cronológica do texto. Os cristãos que passaram pela tribulação sem adorar o anticristo e, portanto, os mortos, né? Aqui fala, vão ressuscitar para reinar com Cristo. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Esse trecho do Apocalipse não fala de outro grupo que participaria da primeira ressurreição, além dos que foram mortos durante a tribulação, rejeitando o anticristo. Né? Então, eu tenho uma visão, né, particularmente, que a gente passa pela tribulação. E aí a gente reina com Cristo pelo fato de a gente ter mantido, e aí a gente vai estar reinando nos 1000 anos de Cristo. O texto fala somente esses que rejeitaram o anticristo, que estarão reinando, né? Então, se a gente não passa pela tribulação e não rejeita o anticristo, assim não tem essa necessidade de pagar com a própria vida, então não tem fundamento aqui na Escritura para dizer que esses também reinariam com Cristo, certo? Então, reinar com Cristo aqui no texto mostra que estaria passando pela tribulação e iria rejeitar o anticristo, e ia pagar com a própria vida, né? Então, gente, o milênio, né, a gente nota que a igreja, né, reina juntamente com Cristo, né? O texto mostra que seria os que passam pela tribulação, mas nem por isso eu também posso fechar e dizer que não existe arrebatamento, né? Por isso, né? É apenas uma forma de ver o texto diferente, né? O que quando fala sobre arrebatamento na Bíblia. E a gente tem esse reinado, como a gente tem os corpos transformados, né? E a gente ressuscita com ele, a gente acredita que nós não iremos sofrer com a parte do pecado e de você ficar se tornando velho, né? Assim você já está participando da ressurreição como Jesus. Você estaria ressuscitando feito como Jesus e
se livrando do corpo da morte, né? De envelhecer, Então a gente vai tá vendo pessoas nascendo e morrendo, assim, e os que estiverem na Terra, eles vão estar passando ainda, não vai ser com um corpo glorioso, não, eles vão ser humanos mortais ainda, porque a morte ainda vai estar operando no mundo, certo? Porém, toda a parte de atuação diabólica de Satanás e de seus anjos, a maldade é que vai frear. Mas assim, a morte, né, que é o fruto do pecado, ele ainda vai estar atuante no mundo, né? Algum comentário, alguma dúvida, gente? Alguma coisa sobre esse tema aí que gostaria de comentar? Então, se não tem, então vamos continuar aqui sobre o juízo final. Então, seguindo a ordem também cronológica lá em Apocalipse, após o milênio, né, vai seguir o juízo final, que seria o trono branco do Senhor, onde ele vai reinar e vai reinar, né? Já tinha reinado no 1000 anos, mas nesse momento é que ele vai fazer o grande julgamento de todo mundo, e depois daí é que vai ser anulado, né, a morte, e todas as coisas serão feitas novas, né? E aí não vai mais existir a morte, nem pecado, nem o mal, vai estar tudo acabado e tudo restaurado no propósito que Deus tinha criado no mundo, né? O juízo final é o momento decisivo do destino da humanidade, onde todos os atos de bondade e maldade serão julgados. Os que possuem a marca do Cordeiro já estão salvos, seus pecados perdoados e terão ingresso marcado para o paraíso. Mas os que não possuem a marca de Cristo, né, serão julgados. Não sabemos como Deus fará esse julgamento, mas eis o que a Bíblia revela sobre esse evento. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Lá em 2 Coríntios 5:10. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Lá em Eclesiastes 12:14. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Daniel 7, 9, 10. E, por fim, lá em Apocalipse, né? Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, 11 ao 15. A maioria dos teólogos interpretam o estar no livro da vida
apenas como sendo aqueles que confessaram Jesus como Salvador, Messias, o Cristo, Filho de Deus. O que anularia todas as passagens anteriores sobre serem julgados pelas obras praticadas. O apóstolo Paulo fala sobre esse julgamento dos gentios em Romanos 2. Então, Romanos 2, do 12 ao 16, diz assim: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando, ora os defendendo. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara meu Evangelho. Então, gente, não vou. O intuito não é falar sobre salvação, né, soteriologia, aqui, mas eu acredito, né, que nós somos salvos. A única forma de entrar no céu é através do sangue de Jesus, é através da propiciação de Jesus. Não existe outra forma. Jesus falou que ele era o único caminho. Não tem outro caminho para o Pai se não for por ele, né? Não tem boas obras, não tem outro nome. E a Bíblia fala, né, só existe um nome que importa que sejamos salvos, né? Então não tem escapatória, tem que ser através de Jesus. Porém, essas pessoas que são julgadas pelas obras, eu acredito que Jesus, na hora, como ele está sendo o próprio juiz, e foi ele que morreu pelo pecado dos homens, nesse momento eu acredito que ele vai decidir em colocar o seu sangue na vida daquela pessoa ali e salvá-la no momento, como ele salvou o homem da cruz do lado dele, né? Ele vai também julgar e naquele momento é através dele, ele é a porta, é ele que vai dar a salvação. Então, oi, pessoal, houve eu não sei se vocês notaram, né, que ficou em pausa um pouquinho. Sim. Mas eu não, voltando ao que eu estava falando, né, eu não sei como é que Deus vai contabilizar, né, esse julgamento das pessoas e como é que ele vai atribuir, né, como é que ele vai. Mas eu acredito que é só através do sangue dele. É só ele, vai ser só através dele e ele é que vai decidir. E ele é que vai estar julgando, né? Mas os textos falam claramente sobre serem julgados pelas obras dessas pessoas, né? Então, Deus, ele vai olhar. Eu acredito, um também que foi julgado dessa forma foi Cornélio, né? Na Bíblia, né? Que Jesus manda Pedro ir pregar para ele lá, e aí ele tem aquela visão do animal, do porco, né? Não sei se vocês estão lembrados, né? Que vem descendo assim. Aí Deus fala assim, vai e come. Aí ele fala assim, de forma alguma, como é que eu posso comer uma coisa impura, né? Aí ele fala, não chame o que é impuro, aquilo que eu purifiquei. E ele estava dando essa visão para dizer para Pedro para ir lá para pregar para Cornélio que iria se converter, né? E ele ainda não tinha, assim, a Bíblia só fala que as orações e as boas obras dele chegavam à presença de Deus. E agora, naquele momento, Deus estava fazendo assim, eu vou fazer com que a minha mensagem chegue até ele, para que ele também seja salvo ali naquele momento e já viva desse momento, né? Então, dessa mesma forma, também eu acredito que lá no céu, perante esse julgamento, Deus, eu não sei como é que ele vai contabilizar isso, mas ele pode, né? Ele é o Deus, ele é que é o dono da salvação, e ele é que vai abrir realmente as portas, é ele que tem as chaves, né?
E é ele que vai dizer quem vai poder entrar ou quem não vai poder entrar. Amém? Então, em outra aula, outro estudo, a gente faz sobre soteriologia, né? Mais firme, mais forte, mas aqui a gente dá apenas essa pincelada. Algum comentário, gente? Eu tenho só um que, Diga aí, Paulo. quando eu cresci na igreja, Uhum. quando eu era criança, eu tinha na cabeça que se eu fizesse as coisas certas e não pecasse, eu tinha o nome no livro da vida. Mas se eu Aham. cometesse pecado, meu nome não estaria mais lá. Então eu ficava naquela, escreve, apaga, escreve, apaga. Até eu É. entender justamente que pela salvação nosso nome está escrito no livro da vida, né? E É. por Jesus que nós conseguimos isso. Eu acredito também que não há nada que a gente possa fazer, né? Que você possa, né? Não há forças nesse mundo que possa nos tirar do amor de Deus, né? Que está em Jesus Cristo. Nada nos separará. Todavia, existe só a possibilidade de você realmente o negá-lo, né? Se você negar perante os homens, é só nesse sentido aí. Mas eu acredito que os erros, né? Como João falava, né? Que se dissermos que não temos pecado, né? A gente faz dele mentiroso, né? Então, assim, João ele mostra, né? Todos nós somos pecadores, apesar de ser chamados de santos, né? Paulo chamava os santos, né? Chamava a igreja de Corinto, né? Que é a igreja que era mais bagunçada que tem ali na Bíblia, chamava de irmãos santos, santificados perante o Senhor, né? Eu acredito que estamos nesse processo de melhora, né? Cada dia é uma jornada. A gente vai melhorando, mas a gente sempre vai ter os nossos erros, as nossas dificuldades, e achar que Deus, porque a gente às vezes cometeu algum pecado, alguma coisa, Deus vai estar tirando e colocando no livro da vida, não faz sentido nenhum, né? Principalmente porque Deus te conhece. Ele te conhece ele sabe até todos os pecados que a gente vai pecar, né? Então acho que no momento que a gente realmente sentiu a presença de Deus e tal, a não ser que você realmente não queira e que rejeite perante os homens, né? Aí é o momento que a gente está blasfemando e se apartando do Senhor, né? Sim. Porque aí fala que se a gente negar ele perante os homens, ele também nos negará perante o Pai. Mas enquanto se você confiar nele, você está salvo o resto da sua vida, né? Sim. Outra coisa eu acho importante também a gente saber disso, né? Sobre o mundo, né? E as pessoas, porque quando a gente conversa muitas vezes com ateus e com pessoas que não acreditam muito no cristianismo, geralmente o que eles falam é sobre e as pessoas que não ouviram falar de Jesus, e as pessoas que estão morando numa tribo de índio lá no meio do nada e não chegou. É, aí é exatamente o que fala sobre o julgamento, né? É o que é a consciência da pessoa, é o que foi falado das palavras, as pessoas que não conhecem a Jesus, né, elas têm uma consciência, existe uma lei que está gravada no coração, né? Então elas serão julgadas por essa lei. Aí assim, é, eu mesmo nunca tive problema com o ateu que fica falando essas coisas assim, sabe? E aquelas pessoas que não acreditam e não sei o que lá, porque eu acredito que vai ser um julgamento de Deus, né? Ele é que vai julgar, não sou eu que vou julgar, não sou eu. Se eu fosse julgar, aí seria um grande problema, né? Mas é ele que vai julgar. Então ele já apresentou sua graça, né? E é ele que vai realmente estar julgando essas pessoas. Então tenho total confiança aí que Deus vai fazer o melhor trabalho do que qualquer um de nós, né? Então, gente, para terminar aqui, a gente vou dar só uma pincelada aqui no Novos Céus e Nova Terra, lá em Apocalipse 21. Alguém quer ler? Então, Paulo, o meu leitor oficial aí. Lê sim. Obrigado, Paulo. Novos céus e nova terra.
Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois as palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, e os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, gente, de todo esse estudo que a gente fez aqui, desde da primeira aula, essa aqui assim, é o texto que é mais precioso para que a gente possa estar sempre em mente, que a gente possa decorar e estar lendo aí cada noite que você for dormir aí, ó, você sabe que Deus ele vai enxugar toda lágrima e que ele vai fazer todas as coisas novas e aquelas pessoas que já faleceram, né? Estão tão num plano, os que estavam com Cristo, né? Estão num plano lá, já está lá com Ele, está num ambiente melhor. Às vezes alguém que a gente já perdeu, né? Que estava com câncer, ou que estava com alguma doença terminal e tal, né? E vão estar lá morando com Cristo, vão estar lá totalmente transformadas, né? Então, essa aqui é a nossa esperança, é o mais importante. Não é para a gente ficar atrás de anticristo, não é para a gente ficar vendo quem vai ser anticristo, quem não vai ser, quando é que vai começar, quando é que vai terminar, mas a gente saber disso aqui. Porque a revelação, né, o Apocalipse, que significa, a palavra significa revelação, é a revelação de Jesus, exatamente o início do livro, né? É a revelação do nosso Senhor Jesus. É dele. A gente tá recebendo a revelação de como ele é, do que ele vai fazer, ele agora como um justo juiz e que vai tirar todo o nosso sofrimento, toda a perseguição, tudo que a gente sofreu, né? A gente aqui é muito abençoado vivendo aqui no Oeste, né? A gente não sofre tanta perseguição, mas se você for ver, né, ler sobre os primeiros cristãos, por exemplo, e muitos cristãos lá no leste do mundo, né? No Oriente, a gente vai ver tanta gente perseguida, né? E na história a gente vai ver cristãos que eram comidos por leões, decapitados, né? Crucificado de cabeça baixa, feito Pedro, né? Todos eles passaram por aquele sofrimento, mas receberam a coroa da vida, né? E estão lá com Cristo. E essa é a nossa esperança, que a gente também vai estar um dia com Ele. Amém? Então não importa se a gente vai ser arrebatado ou se vai ser uma volta, né? Que Jesus vai voltar e a gente vai subir com ele. É, se antes do milênio, no meio ou depois, né? Não importa isso. O que importa é que a gente vai estar com ele, né? E que Jesus vai voltar e que a gente vai estar com ele e que ele vai reinar e depois vai julgar, né? Todas as pessoas desse mundo. Amém? Então, gente, se a gente tiver isso em mente, até quando eu trouxer a posição da FA amanhã, na próxima segunda, vocês vão ver que tem a ver com isso também, tá certo? Então, queria deixar aqui um espaço ainda para mais algum comentário, alguma dúvida, e a gente vai estar encerrando. Eu só fiquei na dúvida,
esse Gog e Magog seria mesmo? Eu não recordo. Então, eu queria até convidar vocês aqui para a gente fazer essas perguntas aqui e responder juntos, tá certo? O que seria pré, pós e amilenismo? Quem poderia falar? Pré, pós e amilenismo. O pré-milenismo é o que a gente... deixa eu ver aqui que eu esqueci de novo. Pré-milenismo é o que existe a tribulação antes, aí tem o milênio de 1000 anos. 3. Mas dentro do milênio, né? Aí tem o pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. O que seriam esses termos? Bom, o amilenismo é que não existe um milênio literal, né? Desde a ressurreição de Cristo, a gente estaria vivendo esse milênio, que é um milênio simbólico, até a volta dele. Agora, o pré e o pós, eu sempre me confundo. O pré é que ainda vai acontecer, né? O milênio. O milênio é literal, de 1000 anos, e ele acontece depois da tribulação. Esse é o pré-milenismo. E o pós é apenas que Jesus volta depois do milênio. Ok. E pergunta 2. Qual a relação entre o arrebatamento e o milênio? Alguém? O arrebatamento seria o quê? Aquela que Deus leva à igreja, né? Então, ele aconteceria antes do milênio, né? Porque seria a volta de Jesus, seria antes do milênio. E número 3, qual a relação entre o milênio e a volta de Cristo? O milênio ele acontece depois, né? Pela ordem cronológica que a gente viu, depois da volta de Cristo. E como será o juízo final? Bom, os que tiverem a marca do cordeiro, né? O julgamento? Seria o julgamento de toda a humanidade, né? E quando é que ocorre o juízo final? Após o milênio, né? Os 1000 anos. Após o milênio, E aí, essas batalhas de Armagedon e Gog Magog, quem é que se arrisca aí? Quando é que acontece o Armagedon e quando é que acontece o Gog Magog? Isso aí vai tirar 10, se responder isso aí. Pinho, não se arrisca não, Pinho? Eu sei que você gosta desses... Tá muito calado. O Pinho tá dentro do quarto com o Judá chorando. Ah, agora tá explicado. Tá na peleja aqui. Tá eu e ele, assim. Dúvida de uma questão anterior do... Peraí, só um minuto. Agora bateu o branco. O pré-milenismo... Não. O pré-milenismo acredita que Jesus... Não, calma. Qual é o que acredita que o milênio começou quando Jesus veio? O milênio começou o milênio começa depois que Jesus volta, né? Esse daí é o pré-milenismo. Depois que Jesus volta. Assim que Jesus voltar, né? Aí começa o milênio. Então, esse é o pré-milenismo. O amilenista acredita que a gente está vivendo o milênio, é isso? Estamos vivendo no milênio, Que começou quando Jesus veio.
É isso Não, ou que não? começou com a vinda de Jesus, a primeira vinda, quando ele veio, Isso, nasceu em Belém, certo. tudo ali, a vinda como homem, né? Isso, exato, tá certo. A primeira vinda. É isso que É, eu tava querendo exatamente. fixar. Quando eu E estava o falando armário. sobre vinda de Jesus, a vinda de Jesus em relação ao milênio, eu estou falando da segunda vinda. Da vinda Certo. dele vem como para arrebatar a igreja, né? Tá. Então, o pré-milenismo é Jesus volta mesmo dos céus para arrebatar sua igreja antes do milênio, é chamado pré-milenismo. O que acredito que é pós, né, após o milênio, seria chamado pós-milenista. O que Jesus volta depois que acaba o milênio, certo? Agora, o amilenista, aí ele pega um pouco da volta de Jesus, da vinda de Jesus do primeiro, né? Da primeira vinda até a segunda vinda, aí o milênio está acontecendo entre os dois. Entendeu? Esse seria o amilenista. O Armagedon é quando a igreja é arrebatada e aí acontece o Armagedon? Tem duas batalhas, né? Descrito lá em Apocalipse. A primeira batalha é Armagedon. No momento, assim que acaba a tribulação e quando Jesus volta. Tá. Aí ali ele vem e ele com um sopro, né, destrói Satanás. Então, esse aí é o Armagedon, certo? Ele destrói não, né? Ele vence Satanás ali, vence o anticristo e o falso profeta. Isso é no Armagedon. Jesus vencendo o anticristo e o falso profeta e lançando no Lago de Fogo. Já o Gog e Magog é Jesus vencendo Satanás e lançando Satanás no Lago de Fogo, onde o anticristo e o falso profeta já estão no Lago de Fogo. Aí você vai ver, exatamente na Bíblia fala, né, sobre esses dois e que o anticristo já estava no Lago de Fogo. Alguma pergunta ou algum comentário mais, pessoal? Então, vamos encerrando por aqui. Espero que tenha sido proveitoso aí essa aula e eu espero que Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite. Amém. Muito obrigado. Boa noite. Estava preparada. Boa noite, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.